Existe muito aquela cultura de que para eu ganhar alguém tem que perder. Então se eu quero me dar bem na minha empresa, o meu concorrente tem que se dar mal, o meu sócio não pode ganhar tanto quanto eu porque eu trabalho mais do que ele. Essa mentalidade de escassez, ela vibra numa energia que te coloca sempre abaixo. Cara, por quê? Por que o cara tá pagando tudo isso? Eu não pago e sobra pro cara e não sobra pra mim. Princípios. É impossível você pisar em cima de um princípio e querer ser abençoado. Por quê? Quando você entende aquilo que te dá prosperidade, é totalmente diferente do cara que acha que não, eu vou comprar isso aqui mais barato que lá na frente dá certo. Não dá. Vamos lá, galera, DC Cash aqui, conectados e conectados. Hoje eu tô com um amigo aqui, posso falar com um amigo, né? Pessoal aqui do lado, trocando experiências hoje com o DC Cash, que a nossa proposta aqui é sempre trazer assuntos relevantes para a turma aqui. E só para dar um spoilerzinho aqui do nosso amigo William, né? Ele hoje faz parte do membro, ele é um membro do conselho da Allrede, né? Hoje, para quem não conhece a Allrede, eles são o maior provedor hoje do Centro-Oeste e estão em 13º lugar em termos de empresas de provedores no Brasil. E para chegar nesse tamanho, claro que ele não conseguiu sozinho, existe toda uma história por trás, outros parceiros por trás, e a gente quer escutar um pouquinho, né, onde que a gente pode aprender com essa história aqui, um cara novo, né? Quantos anos, hein? 34. 34 anos, né, cara? Pelo amor de Deus, isso aí, tá voando. Vamos lá, galera, mas conta aí, assim, a gente se conhece muito lá do início, né? E eu acho que toda uma história para você chegar num tamanho, num porte desse, a gente está falando aqui, o primeiro do Centro-Oeste, 13º do Brasil, é um negócio, né, internet, que é o que a gente está fazendo aqui agora, é transmitir esse podcast através do sinal que passa por vocês aí, para poder chegar a nível, né, da casa de cada pessoa aí, a nível do Centro-Oeste inteiro. Vocês estão só no Centro-Oeste hoje? Centro-Oeste. Só Centro-Oeste. Tem um pedacinho ali de Minas e tudo, mas não é uma praça tão relevante. Entendi. Mas, queria fazer a primeira pergunta. Cara, quando você teve essa ideia assim, cara, vou montar um provedor? Você acordou, sonhou e falou assim, hoje eu vou montar um provedor. Como que foi isso daí? Bom, primeiro, bom dia, Rafael. Prazer estar contigo aqui, estar com esse time aí da DCcast. E curioso, porque nunca imaginei atuar no ramo de telecomunicações. Sempre fui um cara muito voltado para tecnologia. Ainda enquanto criança, eu gostava de desmontar computador, aquela coisa toda, mas fato é que eu conheci o mundo da telecomunicação numa viagem que eu fiz com a minha família. Por sinal, a primeira e última que eu fiz com a minha mãe. Viagem para fora do estado, para ficar alguns dias e passear. E nessa viagem eu fui na casa de um amigo, e vi a internet no computador, chegando através de uma antena. E eu falei, rapaz, como assim? Como é que a internet chega através de uma antena e tal? Como é que é isso? E fiquei muito curioso. Mas passou. Voltei de viagem e tudo, segui a vida. Eu tinha meus 17 anos de idade. Por consequência do destino, eu perdi minha mãe aos 17 anos. E ela me deixou um seguro de vida, R$4.800. E eu, com 17 anos, recém-ingressado na faculdade de Ciência da Computação, pesquisei na internet. Por algum motivo eu vi lá, monte seu provedor de internet. Aí tinha uns kitzinhos lá, né, na época lá, anteninha, Zinwell e tal. E era o valor que eu tinha de seguro da minha mãe. E aí eu lembrei da experiência que eu tive da internet via rádio, na casa do amigo e tal. Falei, rapaz, interessante. Comecei a pesquisar, não tinha muito conteúdo na época, né? O YouTube não era tão difundido como é hoje. Foi no YouTube mesmo? Você lembra, não? Acho que mais site, né? Eu não sei se foi bem no YouTube, mas tinha aqueles wiki da internet. Tinha essa pesquisa. E aí nem Google tinha uns fórumzinhos e tal, e o pessoal ensinava brevemente, conteúdo muito curto. Montei meu primeiro provedor. Comprei lá meu kitzinho da antena aquário com 30 clientes. Comecei o negócio. E você começou o negócio no Goiás, né? Comecei no Goiás. No entorno aqui de Brasília, na cidade do Goiás. Foi você sozinho? Já tinha alguém junto? É só você era você era o técnico, você era o engenheiro, não, mas o instalador, você era o administrador, era tudo. Assim. Eu tinha o equipe, né? Era eu, de fato. Eu tinha... Meu pai começou a me apoiar muito no início da operação. E tinha a Linda, que hoje é minha esposa. A Linda foi bem no iníciozinho mesmo? A Linda foi lá no início, cara. Caramba, que legal. Lá no início.
E eu lembro da Linda subindo em mototáxi para cobrar cliente, para fazer suporte. Cara, que loucura que era aquilo. Mas nós começamos bem pequeno mesmo, bem curtinho, sem capital de investimento, na força da coragem mesmo. E é incrível você traçar um paralelo do teu D1 até o dia de hoje. Acho que é quase que inimaginável, longa, né? Você se imaginar hoje 13º player do país, ou a operação mais relevante do Centro-Oeste. Hoje é quantos clientes que a Allrede tem? A Allrede hoje já ultrapassa os 200 mil. 200 mil. É muita gente. É muita gente. Mas para todo... Pegando aqui uma situação onde todo começo é o primeiro passinho, né, cara? O primeiro cliente, segundo, terceiro, 10º, o 20º. E a gente sabe que a tecnologia de internet, ela mudou muito, né? Porque antigamente eram os grandes players, né, as grandes operadoras, e os provedores começaram ali pequenininho. Não é à toa que hoje os provedores, se juntar todos os provedores, eles são maiores do que as maiores operadoras, né? São mais os operadoras. Dizer assim, as grandes operadoras já ficaram menor do que os provedores, tirando os grandes, Vivo, né? Até o ano passado, 55% já estava na fatia do lado dos ISPs. Os ISPs. O negócio foi crescendo, né? Passando os meses. Quando você observou assim, que o negócio realmente não tinha volta, foi um negócio que você começou e foi entrando em cliente, foi entrando, você foi crescendo passo a passo, e como você falou que você não acordou no dia falando assim, vou ser provedor. Você viu uma oportunidade e iniciou essa oportunidade. A coisa foi crescendo. Quando que o negócio ficou sério? Porque até então você era um adolescente, vamos colocar. Você já tinha 18 anos, não? Quando começou? Eu recém-completados, né? Recém-completados eu já estava operando já. Mas eu acho que as coisas acontecem um dia após o outro. Acho que você ter essa percepção de que, cara, eu já tô grande, ela é difícil de acontecer, essa consciência. Mas eu me recordo da época em que eu tive a minha primeira referência de onde eu queria chegar. Foi, inclusive, num treinamento aqui na Digital Connect. Na época você reuniu alguns provedores para falar de, se não me engano, de fibra ótica. Não era fibra ótica na época ainda. Eu acredito que era conteúdo voltado para o Wire, 5.8. A gente estava fazendo aquela recém-migração de 2.4 para 5.8 GB e tal. Você convidou alguns provedores para virem para cá, e foi ali que eu comecei a conhecer outros players, porque a gente era pequenininho na época, tinha, sei lá, 200 clientes, 180, 200 clientes. E naquela época a gente já tinha um player dentro de Brasília que tinha um pouco mais de 500 clientes. E aquilo pra gente era surreal, era utópico. Cara, ele tem 500 clientes dentro de Brasília e tal, esse cara é referência, preciso conhecer esse cara. 500 clientes. 500 clientes. E eu falei, cara, eu lembro de falar com meu pai na época. Eu falei, pai, olha só, 500, já pensou a gente com 500 clientes? Multiplica lá aquele ticketzinho lá de R$ 39,90 por 500. Cara, eu tô milionário. E foi incrível. Esse foi o meu primeiro marco. Eu acredito que esse talvez tenha sido nosso primeiro target. E aí a gente se qualificou aonde? Cara, realmente eu sou muito pequeno. Só que todo mundo começa pequeno, né? E eu acho que o que fez a diferença nessa época foi ter pessoas boas ao meu lado. Foi, de fato, ter uma referência, ter meta. Porque se você trabalha sem meta, sem objetivo, tudo tá confortável. Né? Então, eu acho que quando você se estimula a ter essas metas, conhecer quem é maior que você, isso te puxa para cima. Eu acho que essa referência me alavancou muito. Dali você lembra desse número? Era 500, assim? Quando você pensou assim, cara, vou pular para 500. Seria... Aí você foi aumentando o número, né? Porque, cara, e aí foi natural. Era um mercado de extrema expansão na época, né? Todo mundo precisava. A gente estava migrando ali, brigando um pouco com a DSL, recém-saídos da discada. Então, era um mercado inexplorado até então. Então, eu acho que o que mais influenciou mesmo o nosso crescimento, primeiro foi essa meta, ter pessoas boas ao nosso lado e o networking. Acho que o network é talvez o poder mais importante, aí, talvez o mais efetivo para quem quer crescer na vida. Se associar com pessoas que são maiores que você, conhecer do que elas fazem, aprender o que elas fazem. E às vezes nem só com isso maiores, mas que tem potencial para ser do seu tamanho maiores que você também. Porque às vezes a gente é maior, mas você vê, puta, aquele cara tem potencial. Sim, acho que aconteceu com vocês, né? Mentalidade, né? A mentalidade de quem pensa é grande. Na verdade, você precisa se comportar como se você já fosse. Minha meta na época eram 500 clientes. Eu precisava me comportar como um empresário que tinha uma empresa de 500 clientes. Muito provavelmente com as minhas limitações de quem tinha
180 clientes não era a mesma de quem tinha 500 clientes, né? Sim. Então, eu acho que me associar com pessoas que já pensam grande, pessoas que já têm um vislumbre maior, porque o cara que tem 500, ele já está mirando em outro player que tem 1.000, 2.000, 3.000, Sim. né? Então, isso com certeza faz toda a diferença. E é legal aqui, para quem não conhece a sua história, eu conheço, mas queria que você falasse um pouquinho, até porque curiosidade minha também, que um dia vamos ter a oportunidade de botar outros aqui na mesa, aqui fazer um bate-papo assim com todo mundo na mesa, que eu acho que é legal escutar a versão de cada um, né? Porque tem a versão de cada um. Mas eu lembro que, acho que eu não vou falar que foi a grande virada, porque eu não sei a história, mas eu falei, uma das grandes viradas, acho, de vocês, foi quando vocês, como você falou, do poder do network, você fazer esse contato com outras empresas, né, do mesmo segmento, e falar assim, cara, por que a gente não se une para fazer isso junto, né? Isso foi uma das viradas de vocês avalia, e quando que foi quem que teve essa iniciativa? Cara, faz sentido se juntar, porque vocês poderiam, talvez, não sei se, vamos colocar assim, concorrentes, porque acaba que vocês, eu não sei se estavam nas mesmas regiões, né? Uhum. Mas mesmo se tivesse, poderia ser uma estratégia também. Então, como foi essa ideia de falar assim, cara, vamos se juntar, porque, como você diz, a força do coletivo ali com vocês gerou um negócio gigantesco, né? Quando foi essa decisão? Eu não tenho dúvida de que o ponto de ignição tenha sido a fusão. Uhum. Né? Porque a Allrede, ela nasceu grande, ela nasceu proveniente de players regionalizados e que acreditavam no mesmo senso de propósito. Né? Eu não fui o fundador da Allrede, isso aconteceu de 4 operações no interior do Goiás, e quando nós fomos abordados, nós compramos essa ideia do projeto, porque era algo fez sentido, né? Que era relativamente pioneiro no Brasil, porque é extremamente desafiador. Muito se falava na época em fusão, em aquisição de outros players, mas ninguém tinha coragem, porque era relativamente desafiador. Era complexo você ter 3, 4, 5 culturas diferentes, com pensamentos diferentes, com sócios diferentes. Naquela época, provavelmente, muitos ainda não tinham a instituição na veia do empreendedorismo como ele deveria ser, na base da administração e tudo mais. Sempre foi muito desafiador empreender no Brasil. Uhum. E quando nós acreditamos no projeto, eu acho que foi o sim para a melhor escolha da vida, porque, de fato, nós nos tornamos uma operação relevante, conseguimos, de fato, ali, nos posicionar como um player de relevância no país. Isso nos trouxe a condição de fazer outras aquisições e tudo mais. E, com certeza, o network apoiou nisso, porque os iguais se reconhecem. Uhum. Então, na época, a fusão ela envolveu dezenas de players e alguns foram saindo da mesa na medida em que eles não conseguiam respirar o mesmo tipo de ambiente. Né? Então, ficaram ali exatamente aqueles que tinham o mesmo senso de propósito, de ideologia, né? O senso de como conduzir a companhia. Então, eu acredito que o network ele nos favoreceu, porque a gente estava sentado na mesa com pessoas, de fato, de mentes muito esclarecidas e tudo mais. Então, eu acredito que isso apoiou demais o nosso crescimento. É porque hoje a gente vê o negócio quando tá rodando e deu certo, é fácil, né? Falar, nossa, os caras, né, foram lá e fizeram o negócio andar, acontecer, mas para chegar a acontecer isso, teve que ter muita rodada de conversa, muita briga na mesa, muita discussão, gente que entra e sai. Existe toda uma eu acho assim, uma etapa para poder isso acontecer hoje, vocês estarem ali consolidados, né? Mas eu queria, assim, para quem está pensando em fazer, a gente dá uma dica aqui, para quem está pensando em fazer algum tipo de fusão de qualquer negócio, no caso de vocês era uma operação de serviço, né? Provedores, mas serve para outros negócios também, e outras empresas. Qual que seriam as dicas para quem está querendo fazer, né? E para quem está querendo entrar, para poder, né, o pessoal ter um pouquinho da noção? Rafael, eu costumo dizer que uma coisa que é inegociável para mim e que sempre deu muito certo é analisar o perfil de quem está do outro lado da mesa. Porque sociedade, como dizem, é um casamento. Então, você precisa ter sinergia em princípios e valores. Uhum. Você rompeu com princípios e valores, pessoas que pensam como você no âmbito de caráter, de honestidade, de querer que o outro ganhe também, eu acho que é inegociável. Acho que é o primeiro pilar, talvez o central de quem quer fazer qualquer negócio. Analisar o perfil de quem está do outro lado da mesa é extremamente importante, porque às vezes o cara sabe fazer dinheiro, às vezes
vou fazer um negócio com fulano, ele sabe fazer grana, o cara já é bem sucedido, já é um cara que cresceu na vida, é um baita do empresário. Mas às vezes como pessoa, nem tanto. Ele sabe ser um bom empresário sozinho, mas será que ele é paciente? Será que ele é longânimo quando ele precisa sentar na mesa para debater divergências? Porque vai acontecer no decorrer da sociedade. Lá na Allrede, nós tivemos muitos desafios. Por incrível que pareça, todos foram superados com muita tranquilidade. Eu posso contar nos dedos, às vezes em que um ou outro tenha se exaltado por querer impor uma ideia. Porque, de fato, ali todos eram como iguais, todos tinham a mesma sinergia de pensamento. Então, eu acredito que isso é a receita número 1 para quem quer ter sucesso. Uhum. É você, de fato, se aliançar com pessoas que têm o mesmo senso de propósito. Porque aí você já rompe com o desafio de, cara, será que esse cara tá me roubando? Pô, será que esse cara vai andar comigo o tempo todo? Será que esse cara não vai me trair por pouca moeda? É o questionamento que passa na mente de alguns. E hoje a inteligência emocional, principalmente para o brasileiro, ainda é um ponto fraco. A gente ainda tem dificuldade de lidar com as emoções. As emoções são passageiras, mas as decisões elas são eternas. Então, às vezes, você toma uma decisão no calor da emoção, por conta de alguém que não tem inteligência emocional suficiente para lidar com a divergência, cara, você rui com o negócio. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. No caso assim, eu acredito que essas divergências que aconteceram aí com vocês foram, acho que qual que foram as mais, de perder o controle do negócio, talvez seria uma dessas do ponto de ter divergência ali entre sócios, que agora são sócios, por exemplo, eu não posso tomar decisão sozinho agora, né? Não, mas eu quero fazer isso. Essa decisão de perder o controle, acho que talvez é mais difícil hoje para um grupo que se reúne e fala assim, cara, vamos fazer uma fusão. Porque tem que ser pessoas que, eu vou dizer quase que tem que ter o desapego ao negócio, né? Tem que ter desapego. Porque senão você, cara, não, mas desse jeito eu acho que é o jeito certo de fazer. Não, mas o outro quer fazer do outro jeito, aí definiu, fez de um jeito que às vezes não é o jeito que eu queria fazer ou que o outro queria fazer. Eu acho, seria essa talvez a parte mais difícil? Eu acho que sim, porque quando você tem a intenção de se aliançar com outro play, outra operação, a primeira coisa que você precisa se despir da vaidade. Uhum. De achar que você sabe tudo. Principalmente porque é uma etapa totalmente desconhecida para todo mundo. Eu tinha meus 20 e poucos mil clientes na época da fusão, e na época a gente já formava um player 5, 6, 7 vezes maior. Então, o que dava certo para mim poderia não dar certo para a operação. Uhum. Então, me despir da vaidade de que eu sei tudo, eu acho que tenha sido o principal desafio, acho que para todos, mas ao passo que todos nós tínhamos o conhecimento de que, cara, eu não sei tudo, deixa eu sentar para aprender, deixa eu ouvir mais e falar menos, eu acho que a gente rompeu com esse desafio, não foi tão simples, mas eu acho que muita gente suou muito mais do que nós. Nesse sentido. E é legal que, assim, deve ter acontecido isso também, né? Porque quando você junta, são negócios, são os mesmos negócios, vamos dizer assim, em termos de serviço, a mesma operação de serviço. E você, quando você abre vamos dizer assim, essa caixa preta, vou colocar assim, né? Uhum. Porque muitas coisas você guarda ali pro teu negócio, assim, vamos dizer, apesar que eu sei que você é um cara que sempre compartilhou muita informação, que eu acho que hoje até tá mudando, né? Acho que quem guarda muito para si, eu acho que tá perdendo mais do que ganhando. Mas naquela época não era assim, né? Então todo mundo segurava, segura informação aqui, de uma forma que eu tô fazendo para vender melhor, uma forma que eu tô fazendo para configurar aqui o meu sistema melhor, um equipamento novo que eu vi que ninguém tá vendo. Mas quando você, assim, eu acho que talvez a troca mais legal, porque você chegou, as pessoas vão passar, já venceu a etapa, cara, venci a etapa da confiança, porque eu acho que realmente você escolher as pessoas certas que você pode chegar e, cara, agora nós somos sócios. Assim, eu tenho que abrir para você o que eu faço de bom e você abre o que você faz de bom, que agora a gente vai comparar quem que faz o melhor aqui para a gente poder jogar o que está de melhor sendo feito. Quem faz a melhor instalação? Cara, junta no cara que está na melhor instalação. Quem faz a melhor gestão do cliente? Vamos ver o que o cara está fazendo. Então, acho que talvez essa troca aí, na hora que vocês sentaram, eu falei assim, agora vamos abrir a caixa preta e vamos ver o que cada um faz. Foi um negócio que vocês sentaram e definiram isso antes ou foi definido isso só depois da fusão? Não, foi no processo do caminho. Foi no processo, né? Porque aí já entrava em um escopo mais operacional. E tudo Até mais. para ver se fazia sentido todos entrarem, sim, né? Também. Acho que
acho que o primeiro passo, de fato, é você ter sinergia como sócio. Eu acho que antes do CNPJ tem o CPF. Sim. Você precisa dessa raiz de confiança, né? Você precisa conhecer a trajetória do outro e entender se ela faz sentido. Conhecer a trajetória do outro, entender por quais caminhos ele trilhou e se a ótica dele é a mesma da sua. Porque às vezes o que deu certo para você pode não dar certo para o outro, né? Então, eu acho que a gente rompeu muito bem com esses desafios. A gente gastou muita e pouca energia debatendo pessoas e muito mais energia debatendo ideias. E eu acho que isso nos fez romper muito rapidamente. A Rede nasceu em 2021, final de 2021, já com um apelo muito forte, principalmente dentro de Brasília, quando a gente fez o lançamento da marca, a gente ganhou uma relevância muito forte, um crescimento muito acentuado. E se você não tem uma empresa que roda muito bem na parte interna, você não vai conseguir expor isso para fora, né? Então, acho que a gente teve sucesso nisso aí. E, obviamente, te conheço já, né, de outros carnavais, e sei que os seus carnavais são muito, como você diz, são muito equilibrados. Você, como pessoa, empresário, assim, né, acho que para as pessoas conhecerem um pouco, eu sei da sua trajetória, do seu comprometimento ali, quais são, assim, os valores que você acredita, né? Se você tem que juntar pessoas. Eu conheço, né, os sócios ali, praticamente quase todos, e eu sei que tem diferenças das pessoas. Assim, tem diferença de... porque às vezes a gente acha assim, todo mundo é igual, todo mundo gosta de, sei lá, gosta de tal tipo de música, todo mundo gosta de pescar, todo mundo gosta, né? E não é muito disso que a gente está falando, porque às vezes quem está no DCCast está achando que, cara, ter igualdade é torcer pro mesmo time, então, ou seja, não é isso, né? Não é isso que juntou vocês. Eu acho que são mais os valores, honestidade, eu acho que o valor que eu acho que é muito importante, que é o valor da pessoa ser resiliente, né? Mas eu te conheço, e você é um cara, né, que segue princípios que eu acho que são muito importantes, e eu quero te perguntar, até para você passar aqui para a turma desse cast, esses princípios, quais, acho que os principais princípios para aquela pessoa, né, que está querendo crescer na vida, porque não existe nada por acaso, né? E eu falo assim, o pior rico é aquele que tem dinheiro e só tem dinheiro. Eu acho que esse é o rico mais pobre que eu conheço. O cara que só tem dinheiro. Então esse cara que só tem dinheiro, desculpa, mas ele é um miserável, no meu ponto de vista, porque ele só tem dinheiro. E a riqueza, eu não acredito na riqueza só como dinheiro, porque tem muita gente que não tem dinheiro, mas tem uma riqueza muito grande, família, amigos, propósito de ajudar os outros. Então, mas você pode ter as duas coisas também, né? Não quer dizer, assim, acho que por muito tempo a gente achava que uma coisa invalidava a outra, né, cara? O rico rouba, o rico, né, o empresário ele é o vilão, ele é explorador, justamente tem esse lado. A gente está vendo que está vendo essa mudança, né? Porque também faz parte das instituições, eu falo, com fins lucrativos, olhar também o lado também do colaborador e outras coisas mais. São todas? Não são todas, a gente sabe que também tem coisas a serem melhoradas, mas a gente tem que entender que não é o vilão, né? Mas para chegar nisso, empresas são feitas por pessoas, né? Não é robô, não é... Quais são esses valores aí que você fala assim, cara, fundamentais, eu te conhecendo, mas eu queria que a turma conhecesse um pouquinho mais, para ser um bom empresário, vamos colocar assim, que eu sei que você é bem quisto dentro da empresa, né? Estive visitando você lá, então, né, eu vejo que você chega e fala com todo mundo, mas para aqueles que estão patinando aí, o que são os valores ali? Rafael, eu não consigo falar de um princípio ou um valor, porque eu tive uma disruptura muito grande entre o empresário William até 2021, 22, para o empresário William agora, porque eu decidi colocar em prática alguns princípios milenares que talvez eu não tinha tanto apreço por eles antes. E para o empresário, para o pai de família, o assalariado, o profissional, eu acho que cumprir com alguns princípios milenares, eles te colocam em lugares inevitavelmente. Cara, você quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Eu não quero viver muito. Cara, não honra teu pai e tua mãe, porque você vai plantar, você vai colher. Então, se você não quer ser bem-sucedido, não quer ser próspero, não cumpra com alguns princípios. E tem um livro muito interessante, que é um livro milenar,
escrito por um cara que foi considerado o mais sábio da humanidade, que é Salomão. E ele escreve uma série de provérbios que, cara, são provérbios curtos, você não precisa ser muito inteligente ou um cara rebuscado para entender o que ele fala ali. Ele fala uma coisa, faça isso, você vai ter aquilo. Cumpra isso, você vai ter aquilo outro. E quando você entende o poder que existe nesses princípios, é inevitável você prosperar. Então eu criei essa disruptura muito grande, porque o William de antes, talvez um cara que falava muito, ouvia pouco, um cara muito incrédulo, um cara mais pessimista com a vida, um cara que não entendia tanto o poder de ter uma mesa recheada de conselheiros, de pessoas que podem te proteger na sua retaguarda, escolher bem as pessoas para quem você dá acesso para ouvir da tua vida, para te aconselhar. Tudo isso te coloca em lugares onde, cara, eu posso fazer um treinamento de 10 dias num lugar que, se eu não cumprir esse princípio, eu não vou romper com ele. Não vou romper com esses desafios, né? Então, eu acho que hoje termos acesso a esses princípios que está disponível para todo mundo não é muito motivacional, é o ativacional. É você ouvir e colocar em prática. Eu acredito que é inevitável você prosperar seguindo com esses princípios. E para quem me conhece e me segue, sabe o quanto a gente conseguiu crescer de meados de 2021 para agora. Negócios mais saudáveis, um ecossistema mais saudável, um outro esposo, um outro filho. Tudo isso corrobora exatamente para quem decide sair daquilo que todo mundo faz para aquilo que poucos querem fazer e estão dispostos a fazer. Porque cumprir com o princípio é complexo. Eu já peguei grana de sócio que eu tive a oportunidade de falar, cara, deixa eu ganhar uma grana em cima disso. Eu já tive condição de fazer negócio ganhando muito mais do que um cara que era meu igual, e é complexo, porque a gente é ser humano, a gente sempre vai ter essa tendência de querer fazer aquilo que nos beneficie mais do que os outros. Mas quando você rompe com essa fome de querer ser melhor, cara, você cresce muito mais. Quando você fala querer ser melhor junto com os outros, né? Com os outros. É porque existe muito aquela cultura de que para eu ganhar, alguém tem que perder. É uma soma zero. Então, se eu quero me dar bem na minha empresa, o meu concorrente tem que se dar mal, meu sócio não pode ganhar tanto quanto eu porque eu trabalho mais do que ele. E essa é uma mentalidade muito de escassez, né? Essa mentalidade de escassez, ela vibra numa energia que te coloca sempre abaixo. É incrível dizer porque, falando de negócio, na época que eu tinha aquela referência do cara de 500 clientes, depois ele cresceu, foi para 1.000, 1.300, 2.000, 4.000, e era um cara que sempre pagava impostos, é um cara que sempre pagava link dedicado, é um cara que pagava funcionário certinho, tinha o ecossistema hoje das empresas do Brasil, você sabe que é extremamente complexo ser 100%. Na época tinha tal da licença da Anatel, e o que era incrível é que o cara pagava imposto, dava dízimo na igreja e sobrava dinheiro para ele todo mês. E o provedor de quem comprava cabo de origem duvidosa, não pagava imposto, comprava link ADSL para revender, não conseguia crescer. Aí eu entrei em questionamento e falei, cara, por quê? Por que o cara tá pagando tudo isso, eu não pago e sobra pro cara e não sobra para mim? Princípios. É impossível você pisar em cima de um princípio e querer ser abençoado. Então, quando eu entendi isso, a chave virou. E aí aquela referência, ela começou a casar, e agora a gente tem sinergia de negócio junto, a gente tem sinergia com sociedade em outros lugares juntos. Por quê? Quando você entende aquilo que te dá prosperidade, é totalmente diferente do cara que acha que, não, eu vou comprar isso aqui mais barato, que lá na frente dá certo. Não dá. Não dá, é impossível. Você tira de um lado, como você tira de um e o outro tira de você, né? Como você falou assim, essa troca de energia, ela realmente acontece, né? Se as pessoas acreditam ou não, não, vou levar vantagem aqui, tá bom, cara, outro vai levar vantagem ali na volta ali. A natureza é feita de equilíbrio, né? Tem que haver esse equilíbrio, não adianta. Por mais que as pessoas não entendam isso, né? Cara, e outra, Rafael, eu digo isso demais. Esses dias eu até ouvi uma frase que, cara, mexeu comigo. Você até pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência dessa realidade. Tem muita gente ignorando a realidade, de que precisa se movimentar, de que precisa se preparar, de que precisa estudar mais, de que precisa se qualificar, de que precisa dar o próximo passo, mas ela está ignorando.
Só que a consequência disso é muito forte. Eu costumo dizer que o peso de você não fazer é o mesmo de você fazer. O peso da consequência de você viver uma vida medíocre é a mesma energia que você gasta para ter uma vida extraordinária. Verdade. Então, vamos dizer que, cara, daqui a 5 anos, onde é que eu vou estar? Eu vou estar fazendo as mesmas coisas de hoje ou vou me dedicar, vou fazer, vai acontecer. Recentemente, nós inauguramos uma academia e abrimos mais uma academia da rede. E aí eu perguntei pro professor de jiu-jitsu, e aí eu falei, cara, faixa preta e tal. Ele falou, quanto tempo pra eu conseguir virar faixa preta? Eu não treino, não faço nada. Como é que eu entro pra esse negócio? Mas eu não quero ser faixa branca, não, eu quero ser faixa preta. Cara, se você for bem e tal, acho que mais ou menos uns 6 a 7 anos. Eu falei, cara, você tá de sacanagem. 7 anos pra virar faixa preta? Não vou fazer, não. Mas e qual foi a reflexão do dia? Daqui a 7 anos eu posso escolher ser faixa preta, ou daqui a 7 anos eu posso continuar no mesmo ponto que eu tô hoje. E aí a gente escolhe qual que é o difícil que você quer. É chegar lá e ver que você não se tornou, ou é pagar o preço e chegar e falar, cara, eu consegui. Isso na vida empresarial é o que mais tá cheio. É verdade, cara. Uma verdade absoluta aí. Eu queria saber um ponto também seu, que eu acho que é importante para a turma aqui. Em que ponto, que você é um cara também cuida muito do corpo, né? Do corpo, da mente, a gente está falando em forma geral, do emocional. Em que ponto, vamos dizer assim, esses pilares, corpo, mente e emoção, eles te ajudam ou te ajudaram a você chegar onde você está hoje? Eu acho que termos a responsabilidade com o nosso corpo é o primeiro indício de que você consegue cuidar de algo que não é seu. Porque se você não tem a responsabilidade de cuidar da tua saúde, como é que você vai cuidar da tua empresa ou da empresa de alguém? O nosso corpo é o transporte da nossa alma. Corpo fraco te condiciona a ser uma pessoa que não vai dar conta de trabalhar daqui a algum tempo. Então, obviamente, a gente tem essa consciência de que cuidar do teu corpo, cuidar da tua alma, cuidar das tuas emoções, é o que te torna alguém capaz de romper com desafios, e principalmente para o mundo empresarial, que sabe-se lá se existem outras profissões tão desafiadoras quanto, cada um com seus desafios, mas ser empresário te requer um nível de inteligência emocional, um nível de disponibilidade enorme. Antes de ontem, na sexta-feira, feriado, a gente trabalhou, sábado nós trabalhamos. Então, se você não está bem condicionado para fazer o que precisa ser feito, provavelmente tarefas vão deixar de ser feitas. E no caso do empresário, tempo é dinheiro. Então, cuidar hoje do teu corpo, cuidar da tua alma, cuidar das tuas emoções, se tornar um cara mais forte emocionalmente, é indispensável para qualquer um que quer estar nesse meio. Maravilha. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para... Vai ter outros papos aqui que a gente vai trazer outras turmas. Eu acho que isso daqui foi só vamos dizer assim, uma beliscadinha aqui no doce aqui para a gente poder depois trazer... Acho que tem que trazer coisas mais profundas aqui, a gente vai ter essas oportunidades aqui. Mas eu queria que, para a gente poder deixar aqui um recado aqui no DCCast, falo que nosso propósito aqui é gerar conexões para melhorar, né, e transformar a vida de pessoas. O que você poderia deixar aqui de mensagem aqui para o pessoal do DCCast que vai transformar e mudar a vida dessas pessoas nessa sua jornada, por mais que você é jovem ainda, né, 30 e poucos anos, mas às vezes o que conta é a intensidade. Eu sei que você foi muito intenso em tudo que você fez. E às vezes você fala assim, mas é o tempo. Tem coisa que é o tempo. Você falou 7 anos lá do jiu-jitsu que precisa. Não adianta você querer fazer em 1 ano. Você não vai dar conta de fazer 1 ano. Entendeu? Eu acredito talvez os 7 anos, ele falando uma questão intensa. Talvez você consiga fazer em 5, se for muito intenso, né? Vou chutar aqui, não sei, mas de uma forma muito intensa. Mas existe um tempo de maturação. Né? E eu sei que você está aqui hoje, porque hoje houve algo muito intenso. Pode chegar onde você chegou. Com a idade que você começou muito novo, né? Você falou 18 anos, 17 anos você já estava ali olhando, 18 anos você começou. Você parar para pensar aí, nada são, né? São bons anos. São bons anos que já se passaram. Mas, para a turma aqui, para a gente finalizar, qual que é a mensagem que você daria, assim,
para as pessoas, né, gerar essa conexão para transformar e mudar a vida delas? Rafael, eu não consigo falar das minhas convicções sem falar da minha fé. E eu não tenho dúvida de que aquele jovem que começou a empreender aos 17 anos, ele teve força de vontade, ele fez o que precisou ser feito, ele sacrificou o que precisava ser sacrificado para estar onde está hoje. Mas eu não tenho dúvida de que ele teve a força de uma autoridade superior. Acho que Deus, ele é quem tem a condição de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. A gente até vai, faz, trabalha, dá o sangue, acorda cedo, dorme tarde, mas no final do dia é ele quem me dá saúde, é ele que coloca pessoas boas do meu lado, é ele que abre as portas, é ele que fecha as erradas e me coloca onde eu preciso estar. Então, a dica é, cara, ame teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque quer dar certo na vida, entenda de pessoas. Quer tornar a tua jornada, a tua trajetória mais leve? Entenda de pessoas. Ajude pessoas. Na trajetória, naturalmente você vai ser beneficiado com isso. Então, essas são as dicas que eu deixo aí para todo mundo. Top, hein, galera? Foi um bate-papo aqui rapidinho aqui com ele. Obrigado aí pelo, né? Foi breve, mas teremos mais papos aí mais profundos aí. Acho que a gente tem muito, certeza. Essa pessoa tem muito o que trocar aqui junto com a gente aqui com o DCCast para a gente poder fazer esse papo tão relevante aqui para a turma. Bom. Obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Vocês tenham uma semana abençoada aí. Pessoal, DCCast, deixa o seu like aí. Gostou? Compartilhe. Um abraço. Até o próximo.